Nós temos uma tarefa muito importante no dia 18 de novembro aqui em João Pessoa. E é importante que estejamos preparados para esse momento tão especial de compartilhamento, de ministração da mensagem do Evangelho. É bom lembrar que a nossa motivação maior deve ser o amor. Devemos ser motivados, levados, impulsionados pelo amor. Paulo disse, o amor de Cristo me constrange, me leva a extremos para levar o Evangelho. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês, então, o plano de salvação. É importante que todos conheçam o plano de salvação. Talvez você não consiga ministrar todo o plano de salvação. O tempo não permita, porque a conversa que você vai ter na sua abordagem, de repente tome um rumo que não seja exatamente essa sequência que eu vou apresentar. Mas é importante que você a conheça no seu todo. Por exemplo, o plano de salvação aborda 4 pontos importantes. Primeiro deles, numa abordagem evangelística, você vai, primeiro, mostrar a situação real do pecador, levando a sentir a necessidade de ser salvo. Se preocupe em mostrar para o pecador que a sua condição real, a sua situação real. A primeira delas é, todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Essa é a primeira situação de todos os homens. Todos pecaram. Segundo, o salário do pecado, segundo Romanos 6:23, é a morte. Está escrito, o salário do pecado é a morte. E esta é uma situação que todo homem sem Cristo se encontra. E por isso precisam da glória, precisam da graça de Deus. E Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, porque todos pecaram, estão mortos, precisam nascer de novo. Essa é a situação real do homem sem Cristo, sem ter uma experiência de confissão, de rendição diante de Cristo. Segundo ponto, passo importante no plano de salvação. Mostre que o homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode, por si mesmo, se salvar. E aí está escrito, Deus pensa diferente. No livro de Isaías 55, está escrito que Deus, os pensamentos de Deus não são igual os nossos, e nem os nossos caminhos igual aos caminhos de Deus. A Bíblia diz que o homem imagina, às vezes, que aquele caminho é bom, mas o final dele é de morte, está escrito em Provérbios. A Bíblia diz que as obras não podem salvar. Está escrito, pela graça sois salvos, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o único meio de salvação é a graça infinita de Jesus, segundo o texto de Efésios 2, 8, 9. Terceiro, se eu estou em pecado, estou morto espiritualmente, preciso nascer de novo, e eu mesmo não posso resolver esse problema, aí eu chego para um terceiro passo importante. Mostre à pessoa a quem você está abordando que Deus já providenciou a sua salvação. Deus, em misericórdia, tomou todas as providências. E como foi que Deus providenciou a salvação do homem? É necessário que você saiba que Deus providenciou a salvação do homem em graça. Está escrito, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então Deus providenciou a salvação do homem em graça. Segundo, Deus providenciou o homem, a salvação do homem em amor. Está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é o amor de Deus que nos garante. É preciso entender que Deus providenciou em graça, em amor, e Ele providenciou também substituindo-nos. Jesus foi na cruz e substituiu-nos. Está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículo
19, a Bíblia diz que foi pelo precioso sangue de Jesus, o sangue perfeito, imaculado, o sangue carmesim. O sangue derramado na cruz foi o pagamento pela minha redenção e para a minha salvação. Está escrito em 1 Timóteo 2,5 que há um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João 14,6. A maioria de nós conhecemos bem esse texto. E agora, a pergunta é: a salvação está facultada a quem? Então, quem pode ser salvo? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Primeiro, reconhecer que é pecador, que precisa de Deus e arrepender-se dos seus pecados. Está escrito em Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério para a vossa alma. Então agora, a minha participação é reconhecer que sou pecador, arrepender-me dos meus pecados e crer em Jesus, em crer no sacrifício de Jesus. Jesus disse na sua palavra em João 5,24, em verdade vos digo, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares, então serás salvo. Então, queridos, este é o plano de salvação. Além deste vídeo, você vai ter acesso também aos slides. Pelos slides você vai ter outras informações que vão ajudar você nessa abordagem. Como começar, quando iniciar a abordagem evangelística de fato, quando falar de pecado, da salvação, da providência de Deus, quando falar da providência e da resposta que o homem deve dar. Então, ouça todo o vídeo e leia também os slides que você vai ter acesso. Faça uma boa abordagem, leve com amor, ame, transmita amor através da sua evangelização. Que Deus te abençoe, um grande abraço e lembre-se, vale a pena servir a Jesus. Deus abençoe.